gravação. Aí, pode avisar que você já está retornando. Pessoal, vamos dar sequência aqui depois do acidente elétrico. Vamos dar sequência aqui à nossa aula. Eu vou voltar e pro ponto em que eu parei. Eu acho que foi na página 32, mas aqui, acho que eu parei aqui. Bom, como a gente teve essa interrupção aí, eu vou ter que dar uma aceleradinha agora aqui nas coisas. E caso fiquem com bastante dúvidas, volta aquela combinação anterior. Depois a gente vai tirar as dúvidas e se o tempo daqui não for suficiente, a gente continua tirando as dúvidas por mensagem, pode ser no zap, de boa, não tem problema. Vamos lá, vamos passar para a página 37. Página 37, que fala sobre... Vamos abordar o tópico 4, natureza legal e tributária das empresas rurais. Formas jurídicas de exploração no agronegócio. São duas formas jurídicas de exploração no agronegócio, pessoal. Pessoa física, pessoa jurídica, muito simples. Essa forma de exploração tende a ser menos... A forma de exploração no formato pessoa jurídica, ela tende a ser menos onerosa, é uma exploração menos onerosa e ela tem também um pouco mais de vantagens em relação ao formato como pessoa jurídica, né? Especialmente quando se trata de pequenas atividades, ou seja, pequenos produtores rurais, né? A contabilidade exigida das pessoas físicas que exploram o agronegócio é simplificada e o governo exige apenas a apresentação do livro contábil, o livro caixa, né? Ou seja, quem trabalha, quem é pequeno produtor, quem é pessoa física e trabalha na atividade rural, no agronegócio, como pessoa física, só precisa fazer os lançamentos no livro caixa. Os outros tipos de lançamentos contábeis são liberados. A lei não faz essa exigência, né? E esses lançamentos são exigidos apenas para fins de imposto de renda, né? Apenas com essa necessidade, apenas para responder às necessidades de lançamentos do imposto de renda. Pessoa jurídica. Já as pessoas jurídicas que exercem atividades rurais se sujeitam às atribuições de competências federal e estadual, sendo assim, estão sujeitas aos seguintes tributos: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, e imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Esse nome todo é só para dizer que eles também têm que pagar ICMS. Somente essa relação de impostos e contribuições sobre a produção do agronegócio mostra claramente que o Brasil pratica uma carga tributária muito elevada e complexa que reduz o potencial de crescimento dos setores do agropecuário e agroindustrial. Assim, o planejamento tributário das pessoas jurídicas é de grande importância para que elas possam ter bons desempenhos financeiros. Pessoal, é muito importante que toda empresa, seja ela rural ou não, é muito importante que toda empresa faça
todo mês de outubro, novembro, meses de outubro e novembro, que as empresas façam um planejamento tributário. Por quê? É no planejamento tributário que a gente toma a decisão que vai afetar o ano seguinte, todo o ano seguinte. E essa decisão é se a gente vai permanecer tributando pelo regime de tributação do lucro presumido, do lucro real ou do simples nacional, né? Essa decisão impacta financeiramente a empresa e tem que ser feita. É importante que se faça. Aqui, como produtor rural autônomo, pessoa física, o produtor rural autônomo atua como pessoa física e não é inscrito na junta comercial, ele não precisa. Para ele, as exigências fiscais são simplificadas, sendo necessária apenas a contabilização do livro caixa, como eu já falei, a prestação de contas com a Receita Federal por meio de declaração de ajuste anual é feita com base nas informações constantes do livro caixa. Já o empresário rural, na forma individual, pessoa jurídica, o empresário rural pode ser inscrito na junta comercial como pessoa jurídica. Atualmente, a obrigação do registro na junta comercial não é cobrada em relação ao empresário rural e ao pequeno empresário. Para eles, a legislação assegura o tratamento de favorecimento quanto à inscrição e aos efeitos dela decorrentes. Isso quer dizer que os empresários rurais têm algumas vantagens legais em relação aos demais empresários. Sociedade simples e sociedade empresária. Vamos lá, vamos definir o que é isso. Existem diferenças entre uma sociedade simples e uma sociedade empresária, de acordo com a legislação brasileira. Sociedade simples define-se como forma de exclusão das outras características societárias, ou seja, as sociedades que não atendem aos critérios de sociedade empresária. Logo, a sociedade simples destina-se principalmente às cooperativas, associações de moradores, associações de classes, né? São as sociedades simples. Igrejas, sindicatos, são o que a gente pode chamar de sociedades simples. A sociedade empresária precisa ter o mesmo objetivo de uma atividade própria de um empresário, ou seja, exercer atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Além disso, todas as sociedades cujo capital é dividido em ações são consideradas empresárias. Modalidades de exploração no meio rural. Duas personalidades importantes e distintas podem estar presentes no exercício das atividades agropecuárias: o proprietário da terra e o empresário. O proprietário da terra é aquele que participa no negócio com o capital fundiário, ou seja, com a disponibilização da propriedade rural. O empresário participa com o capital de exercício, explorando o negócio agropecuário, independentemente de ser ou não proprietário da terra. Às vezes, o proprietário da terra é o próprio empresário. A partir de diferentes formas de interação entre essas personalidades, é possível identificar algumas modalidades de exploração do meio rural. Por exemplo, pessoal, a gente tem aqui a modalidade de parceria, a modalidade de arrendamento, a modalidade de comodato e a modalidade de condomínio ou consórcio, né? São essas 4 modalidades vigentes no nosso país. Tem essa atividade de aprendizagem. Eu
sugiro que vocês tentem resolver ela depois. E caso tenha alguma dificuldade com alguma dessas questões, vocês entrem em contato comigo, que eu posso tirar dúvidas em relação a essas questões também. Tentem resolver e se comuniquem comigo na questão de tirar dúvidas. Vai dar um adianto na hora de vocês fazerem a prova de vocês, que, se eu não me engano, é amanhã. Vamos passar para fluxos das demonstrações contábeis no agronegócio, página 46. Deixa eu dar só uma verificada aqui. Bom, pelo visto, todo mundo está vendo. Está todo mundo visualizando, pessoal? Só para me tirar uma pulga que está aqui atrás da minha orelha. Está todo mundo visualizando? Está todo mundo conseguindo entender? Sim. Tá ótimo. Muito bom. Então deixa eu voltar aqui para minha abordagem. Vamos lá. Fluxos e demonstrações contábeis no agronegócio. Vamos lá. O que é escrituração contábil? Escriturar é a forma técnica de registrar os fatos contábeis nos dois principais livros obrigatórios e permanentes da contabilidade. Esses livros, pessoal, eles são o livro diário e o livro razão. Esses livros são utilizados pelos profissionais da contabilidade, os contadores, para escriturar pelo regime da oportunidade e do registro do valor original de todos os fatos que acontecem no dia a dia das entidades. O primeiro livro a ser apresentado é o livro diário. É no livro diário que são registradas todas as operações que envolvem o patrimônio da empresa no decorrer de um período. Ele deve ser autenticado e conter o termo de abertura e de encerramento a ser submetido ao órgão competente. No caso nosso aqui é a Junta Comercial do Estado do Pará, a JUSEPA. O segundo livro a ser explicado é o livro razão. Após o registro no livro diário de todos os fatos contábeis, eles são agrupados em diferentes itens, chamados de contas, em um livro ou em um jogo de fichas denominado de razão. Ao contrário do primeiro livro, não precisa ser autenticado e sua principal finalidade é mostrar de forma individualizada todas as contas, permitindo aos usuários visualizarem o saldo dessas contas a qualquer tempo. Esse relatório basicamente contém informações que são organizadas por data, lote, histórico, débitos e créditos. O lançamento no livro Razão é muito importante para as empresas, pois a totalização individual das contas possibilita saber a qualquer momento o saldo de cada uma delas. Com esses dados fornecidos pela escrituração do Razão, tem-se o controle do patrimônio e suas informações, e essas informações trazem resultados positivos para melhor administrar a empresa. Há livros auxiliares que não são obrigatórios. Os livros auxiliares são livros sociais, livros fiscais, livro caixa, livro de contas bancárias, livros de contas de controles, duplicatas a receber e a pagar e livros de controles de empregados. Pessoal, aqui está dizendo que entre os livros auxiliares está ali o livro caixa e também está dizendo que esses livros não são obrigatórios. Em geral, não são obrigatórios, mas para atividade rural
para o pequeno produtor e para o médio produtor, pessoa física, o livro caixa é um livro obrigatório. Lembrando que esse livro é o único documento exigido por lei que essas pessoas façam, ou seja, o produtor rural, pessoa física, que é pequeno e médio, ele é obrigado a fazer o livro caixa, e somente esse. Então esse livro caixa ele é um livro opcional para as outras empresas, mas para pessoas físicas, produtores rurais, ele é obrigatório. Formalidades extrínsecas e intrínsecas. As extrínsecas são as formalidades exteriores e as intrínsecas são interiores. Por exemplo, estão relacionadas à apresentação ou à aparência dos livros, as formalidades extrínsecas. Por exemplo, que os livros sejam encadernados, folhas numeradas, tipograficamente, possuam termo de abertura e encerramento. Já as formalidades intrínsecas estão relacionadas à escrituração propriamente dita e, por exemplo, tem a ver com a utilização, ou melhor, com o método utilizado de escrituração mercantil, uniforme em língua e moeda nacionais, com individualização e clareza de ser escriturado em rigorosa ordem cronológica e não conter rasuras, emendas, entrelinhas, borrões ou raspaduras, espaços em brancos, observações ou escritas à margem, ou seja, não pode rasurar, manchar, borrar, nada. O livro tem que estar perfeito, tem que ser feito perfeitamente. Qualquer rasurinha, qualquer mancha, qualquer borrão faz com que o livro seja reprovado pela junta comercial. Vamos falar sobre o método das partidas dobradas. O que é o método das partidas dobradas? Pessoal, quando vocês forem trabalhar a contabilidade, quando vocês forem trabalhar balanço patrimonial, vocês vão perceber que todo lançamento ele é feito duas vezes. O lançamento a crédito e também o lançamento a débito. Pelo lançamento ser feito duas vezes, é que aí a gente dá o nome desse tipo de método das partidas dobradas. É feita uma partida a débito, é feita uma partida a crédito, um lançamento a débito, um lançamento a crédito, né? Não há débito sem crédito. Débito é igual a crédito, origens igual às aplicações. Pessoal, essa parte aqui, onde está débito igual a crédito, origens igual às aplicações, tem uma curiosidade. O autor desse conteúdo inverteu aqui. Débito é igual a aplicações, crédito é igual a origens. Então a ordem aqui de origens igual a aplicações está invertida. Deveria ser aplicações igual a origens. Ou a pessoa deveria inverter aqui o crédito, seria crédito igual a débito, né? Mas vamos lá, apenas uma curiosidade que eu tive na hora que eu vi isso aí. Quando a empresa adquire um determinado produto com pagamento em dinheiro, o lançamento contábil é débito, produtos adquiridos, e crédito, caixa, produto em estoque. Essa parte aqui também está invertida. Débitos, débito, produtos adquiridos. Aí vem aqui a parte entre parênteses, essa parte aqui deveria estar aqui em cima, a parte de baixo deveria... O que está invertido aqui, pessoal, essa parte aqui, é a parte entre parênteses, que a parte que está em cima deveria estar embaixo e a de baixo deveria estar em cima. Isso está invertido, não sei porquê. Acho que a pessoa que fez o conteúdo se confundiu na hora. É possível.
A esse método de escrituração dar-se o nome de partidas dobradas. A cada débito correspondente a um crédito e a cada crédito correspondente a um débito. É por isso que a gente chama de método das partidas dobradas. Para conhecer e entender os lançamentos, é preciso saber os grupos de contas que compõem o patrimônio das empresas, a sua natureza e o que ocasiona o débito e o crédito, né? Aqui na planilha abaixo vocês vão entender os grupos de contas, a natureza para a empresa, né, dessa conta, se ela é devedora ou credora, essa é a natureza das contas, devedora ou credora, se ela aumenta pelo débito, se ela aumenta pelo crédito. Lembrando, contas de natureza devedora aumentam pelo débito e contas de natureza credora aumentam pelo crédito, né? Isso é um macetezinho básico para vocês reconhecerem a natureza das contas. Eu vou entrar agora aqui no 3, que é o fluxo, página 51, que é o fluxo contábil em culturas temporárias. O que é o fluxo contábil em culturas temporárias? A partir desse momento, você conhecerá o fluxo das culturas temporárias. Primeiro é importante compreender o que é uma cultura temporária, né? E neste tópico aí, pessoal, cultura temporária são as culturas em que a planta dá apenas uma colheita, ela não produz mais de uma colheita. Normalmente também só dura um ano, menos de um ano, essa plantação, né? Então são culturas temporárias. Nessa figura a gente consegue visualizar como que é feito os lançamentos, né? Os registros contábeis. O ativo circulante, aqui entra o ativo biológico, né? Aí nesse ativo biológico entra as culturas temporárias, que aí vem os exemplos de arroz, milho e soja, né? Ela é lançada desse lado do balanço, ó, veja, isso aqui é meio que um balanço, é um formato de balanço isso aqui. E ela entra aqui e aqui, né, a colheita. A contrapartida desses lançamentos será normalmente disponível, contas a pagar, depreciação acumulada. Dá para a gente visualizar também na figura a demonstração do resultado do exercício, onde a gente vê aqui receita, produto vendido, lucro bruto e lucro operacional. O que é o fluxo contábil em culturas permanentes? Culturas permanentes são aquelas que permanecem na propriedade por vários anos, gerando receitas, custos e despesas durante sua vida útil, né? Entre os exemplos de cultura permanente, a gente tem aqui citricultura, cafeicultura, silvicultura, e oleicultura e frutas arbóreas, né? A partir da situação apresentada, os lançamentos contábeis seriam assim. Vamos lá. Debita caixa pela entrada de recursos liberados pelo banco, 24 mil. Credita bancos, conta financiamento, 24 mil. Aqui vocês podem visualizar um exemplo de partida dobrada, de um empréstimo que, no exemplo aqui em questão, a empresa teve que fazer um financiamento de 24 mil por ano para fazer frente aos custos com a plantação durante o ano, né?
E aqui foi feito o lançamento contábil em partida dobrada, como vocês podem ver. Foi o lançamento a débito no caixa e o lançamento a crédito na conta financiamento. Agora, a gente vai ver o passo a passo da contabilização ainda dentro do exemplo anterior. O primeiro lançamento contábil, que foi o primeiro gasto será a correção do solo e a aquisição de fertilizante, né? O segundo gasto será a aquisição de mudas e o terceiro gasto será com a mão de obra. O lançamento do primeiro gasto credita caixa pelo pagamento dos fertilizantes, R$7.000, e debita cultura permanente, R$7.000. Vocês estão vendo aí o exemplo de lançamento, sempre em partida dobrada, né? Segundo lançamento, credita pelo pagamento das mudas, R$7.000, e debita cultura permanente, R$7.000. E o terceiro lançamento, a mão de obra, credita caixa pelo pagamento de R$10.000 e debita cultura permanente pelo pagamento de R$10.000, né? Você vai sempre retirando o valor do caixa e fazendo o lançamento na conta cultura permanente para ir registrando ali o quanto essa cultura está custando para a empresa. Todos esses valores, ao final, vão ser a representação de todos os custos que a cultura permanente teve para a empresa. Agora veja como fica o balanço patrimonial dessa empresa rural para essa cultura. A cultura ela é lançada na conta imobilizado, lá no imobilizado, né? Floresta de eucalipto, 120.000, financiamentos, 120.000. Lembrando que foi 5 anos, cada ano teve um custo de R$24.000, vezes 5, R$120.000. Agora vamos verificar como fica a situação ao final do empreendimento. Vamos lá. Como fica a contabilização dessa floresta? Acompanhe aí o raciocínio. No projeto inicial, a floresta será consumida em 5 anos, portanto, 20% da floresta será consumida a cada ano, né? O banco cobra juros de 5% sobre o capital emprestado. A floresta renderá a receita total de 500.000 em 5 anos. Portanto, no primeiro ano a contabilização é feita da seguinte maneira: debita caixa pela venda de madeira R$100.000. Credita a exaustão da floresta, ou seja, os custos, apenas o valor dos custos da exaustão da floresta, debita aí o valor de R$24.000. Debita também os juros bancários, despesas financeiras, no valor de R$6.000, e credita caixa no valor de R$6.000. Você está debitando as despesas financeiras, como é uma despesa, ela é redutora do ativo, e nesse caso o ativo em questão é o caixa, tem que sair do caixa, então está creditando esse valor lá no caixa. Após esses lançamentos, como ficam as demonstrações contábeis? Vamos ver aqui. Receitas com madeiras, 100.000. Custos, 24.000. Despesas financeiras, 6.000. Lucro do exercício, 70.000. Essa aqui, pessoal, é um ensaio de demonstração do resultado do exercício, né? Essa planilhazinha aqui. Muito simplificada, só para ilustração do nosso raciocínio aqui do exemplo. No balanço patrimonial ficaria desta forma:
Disponível em caixa, 70 mil. Ativo não circulante imobilizado, 120 mil, que é o valor da floresta, é o valor que custou a floresta, digamos. E passivo não circulante, financiamentos, 120 mil, que foi exatamente os passivos gerados pelos empréstimos feitos para custear a floresta. E patrimônio líquido, olha aqui, 70 mil, veja, o caixa da empresa, 70 mil, patrimônio líquido, 70 mil. Os ativos, 190 mil, que é a soma do imobilizado com o caixa, 190 mil. E os passivos, 190 mil, que é a soma dos passivos com o patrimônio líquido, né? 190 mil, ou seja, o nosso balanço está perfeito, está batendo. Pessoal, vamos falar de... Vou abordar um pouco os conceitos de amortização, depreciação e exaustão, né? Colocando na ordem correta, depreciação, exaustão e amortização. Vamos ver o que é depreciação. A depreciação é um custo que incide sobre bens tangíveis e corresponde à perda de valor desse bem em função ao seu uso em determinado período de tempo. Por exemplo, uma máquina agrícola que tem vida útil de 5 anos, essa máquina será depreciada em 20% ao ano e seu investimento será apropriado como custo nesse período. A depreciação ela existe para atualizar o valor dos bens que perdem valor ao longo do tempo, e normalmente esses bens são máquinas, equipamentos, veículos, né? Eles perdem valor ao longo do tempo, então a gente faz uso desse dispositivo da contabilidade para atualizar o patrimônio que perde valor ao longo do tempo, né? Já a amortização, a amortização é um custo que incide sobre os bens intangíveis e corresponde à perda de valor desse bem em um dado período, né, em um determinado período. Por exemplo, a utilização de uma terra arrendada em um período de 5 anos. Pessoal, eu quero fazer uma correção bem aqui nesse ponto, que a amortização ele é um custo que incide sobre os bens que sofrem, melhor dizendo, corrigindo, a amortização incide sobre os bens que geram passivos, né? Os bens que geram passivos, esses passivos precisam ser amortizados, ser quitados. E a amortização serve para isso, esse dispositivo da contabilidade serve para isso. Não é apenas para ser utilizado sobre bens intangíveis. No caso do exemplo aqui, por exemplo, a utilização de uma terra, a terra não é um bem intangível. Esse exemplo já é claro sobre isso, né? Arrendada em um período de 5 anos, o arrendamento será amortizado nesse período e seus gastos será apropriado como custo nesse período. Então, retornando aqui ao exemplo, a amortização é utilizada para quitar investimentos ou quitar ativos que está sendo utilizado, ativos que foram adquiridos de forma parcelada. A exaustão na contabilidade incide sobre os bens formados dentro de um determinado período para a formação de bem ou cultura permanente. Foram realizados investimentos, os quais serão apropriados na contabilidade de custos. O exemplo de que falamos anteriormente sobre a floresta de eucalipto ilustra muito bem essa situação. Veja bem, criou-se um estoque de árvores e esse estoque foi sendo consumido aos poucos. A esse consumo a gente dá o nome de exaustão, até que se chegue ao final
daquele estoque e tudo foi exaurido de fato, né? Ativos biológicos são todas as culturas agrícolas que podem gerar receitas ou frutos, inclusive as florestas plantadas e cultivadas que vão gerar receitas com a venda de madeira. Vou dar uma avançada aqui, porque essas planilhas são apenas para vocês conhecerem as taxas de depreciação dos muitos itens que fazem parte das propriedades rurais, né? As benfeitorias, as máquinas, os animais, cada um tem uma taxa de depreciação já estabelecida pela Receita Federal. E essas planilhas vocês vão visualizar essas taxas de depreciação. Vamos passar para o tópico 2, plano de contas, na página 66. Segundo Crepaldi, o objetivo do plano de contas é estudar, registrar e controlar a gestão econômica do patrimônio das empresas. Com o plano de contas completo, será possível o acompanhamento dos resultados obtidos em cada uma das atividades desenvolvidas nas empresas rurais. Por exemplo, em uma determinada produção, o gerente ou proprietário poderá saber se aquela área é lucrativa ou não. Ele poderá criar mecanismos que possam otimizar os custos e as despesas ou maximizar a produção. A finalidade do plano de contas é a organização e o controle, né? Ajuda no controle, nos registros e, por consequência, ajuda na organização dos bens e do patrimônio e da atividade da empresa. O plano de contas para as empresas agrícolas, vocês podem perceber na tabela anterior, no item estoques, a matéria-prima, produtos em elaboração, produtos acabados, almoxarifado. Isso porque a cada etapa da produção registra-se o produto em estoque. E esse estoque ele está dividido nas fases da produção. Tem o estoque de matéria-prima, o estoque de produtos em elaboração e o estoque de produtos acabados e o estoque de produtos para venda. E também tem o estoque, o almoxarifado, que é o estoque de produtos que são utilizados na empresa. O inventário rural. Tópico 3, inventário rural. Os itens que compõem o patrimônio da propriedade rural, todos os bens que existem nas propriedades rurais devem ser relacionados no inventário rural. Desde os pequenos itens até os mais relevantes devem ser catalogados e mensurados para que o gestor ou proprietário rural tenha um valor de tudo que a empresa rural possua. Muitos itens podem passar despercebidos quando o levantamento é realizado, ou ainda podem ser atribuídos valores subavaliados ou sobreavaliados. Por isso é preciso ter em mente o princípio da prudência, que irá ajudar a definir os valores
de cada item da propriedade. Pessoal, o princípio da prudência diz o seguinte, que para um ativo, quando existe a possibilidade de mais de um valor para aquele ativo, você vai utilizar o menor valor para mensurar o valor daquele ativo, para registrar o valor do ativo. Se um ativo tem mais de uma possibilidade de valor, você vai utilizar o menor. É isso que diz o princípio da prudência. E se um passivo tem mais de uma possibilidade de valor, você vai utilizar o maior. O princípio da prudência diz isso. Para passivo, entre as possibilidades é o menor valor, e para os passivos, entre todas as possibilidades, é o maior valor que se utiliza. Isso porque você abraça o pior dos cenários e, na melhor das hipóteses, você faz um ajuste de valor no futuro, é claro. Por onde iniciar um inventário rural? No início, o gestor ou proprietário poderá ter certa dificuldade se não tiver um profissional capacitado para auxiliá-lo. O levantamento dos bens de uma propriedade e de todos os itens que compõem pode ser realizado de forma manual ou com o auxílio de software ou ferramentas, como aqueles que você viu na unidade curricular Introdução à Informática. Bom, eu acho que vocês devem ter visto. Não tenho certeza disso. Mas vamos lá, sequência. Pessoal, tá acelerado, tá rápido, tá corrido, mas não dá para ser diferente. A gente teve uma interrupção aí que atrasou demais as coisas. Depois eu vou tentar ajudar vocês pelo Zap. Vocês entram em contato comigo pelo Zap e eu vou tentar ajudar vocês por lá para tirar o atraso aqui da nossa aula. Controle do patrimônio da propriedade rural. O inventário, um inventário bem feito ajuda no controle do patrimônio da propriedade rural. O administrador tem ciência do alcance e da amplitude do patrimônio rural, onde aqui estão cada item, até onde vai o patrimônio da empresa. Com essa consciência fica melhor administrar, e só é possível fazer isso se tiver um inventário bem feito. Aqui a gente tem um exemplo de inventário nessa planilha, né? Vocês podem ver como é que se faz o inventário. É apenas uma discriminação simplificada de todos os itens que compõem o patrimônio da empresa, né? No tópico 4, a gente tem as principais demonstrações contábeis. Muitas vocês já me ouviram falar. O balanço patrimonial é a principal demonstração contábil, né? Ela deve ter o título, balanço patrimonial, o nome da empresa, a data de encerramento e a moeda em que foi elaborado. No Brasil só pode ser feito em moeda nacional, né? Moeda, ou seja, só em real. O balanço patrimonial, a contabilidade como um todo, ela foi estabelecida pela Lei 6.404, mas também já foi reformada pela Lei 11.638 e pela Lei 11.000. Caramba, pessoal, eu esqueci o número do 11.640, se eu não estiver enganado, pessoal. Aplicações do balanço patrimonial. Pode-se dizer que a aplicação fundamental do balanço patrimonial é fornecer informações econômico-financeiras. De fato, o balanço patrimonial é exclusivamente para isso, ilustrar a situação econômico e financeira da empresa.
A demonstração do resultado do exercício já serve para demonstrar se a empresa teve ou não lucro em determinado período. E nessa planilha vocês podem ver como é o passo a passo da demonstração do resultado do exercício. Começa pela receita operacional bruta e aí você vai deduzindo as vendas dos produtos, vendas das mercadorias ou prestações. A receita operacional bruta, ela é formada pelas vendas dos produtos, quando trata-se de indústria, venda das mercadorias, tratando-se de uma empresa comercial, ou prestação de serviços, tratando de uma empresa prestadora de serviço. Daí vocês fazem as deduções da receita bruta, diminui da receita bruta devoluções de vendas, abatimentos, impostos e contribuições incidentes sobre vendas, né? Nesse momento vocês vão verificar a receita operacional líquida. Desta receita, desta fase do cálculo, vocês vão abater os custos das vendas, que são aí custo dos produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas, custo dos serviços prestados, a depender da natureza da empresa. A partir desse momento, vocês vão visualizar o resultado operacional bruto. Desse valor, vocês vão diminuir as despesas operacionais, que serão as despesas com vendas e despesas administrativas. Vocês vão verificar, vão deduzir também as despesas financeiras, receitas financeiras, variações monetárias e cambiais e variações monetárias cambiais ativas. Vão somar isso outras receitas e deduzir daí outras despesas, né? Resultado de equivalência patrimonial, caso tenha, né? O resultado de equivalência patrimonial é se a empresa em questão tiver investimentos em outra empresa, aí ela vai precisar fazer essa equivalência de patrimônio, né? Provisão para imposto de renda, lucro antes das participações. Participações aqui, pessoal, são aqueles empregados que têm direito a participações nos lucros, os administradores, entre outras situações aí de pessoas que podem ter participações nos lucros. Vamos falar sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa, né? Vamos lá. O que é o regime de caixa e o que é regime de competência? O regime de competência considera o valor das vendas geradas no período, incluindo vendas a prazo, enquanto que o regime de caixa considera apenas o valor das vendas recebidas. O regime de caixa só considera aquilo que de fato entrou no caixa. Já o regime de competência considera tudo que a operação gerou, mesmo o que gerou à vista e o que gerou a prazo, considera o todo, né? A estrutura da demonstração dos fluxos de caixa é a seguinte: atividade operacional, que envolve a produção e a venda de bens e serviços relativos à atividade operacional da empresa. No setor rural, haveria necessidade de subtrair, além das despesas operacionais pagas, a retirada de dinheiro para a manutenção familiar, que corresponde aos salários de trabalho e administração. Aí vem a atividade referente ao investimento. Focaliza o fluxo de caixa para compra e venda de bens de capital, máquinas, implementos agrícolas, animais de produção, criação, planos de aposentadoria e etc.
Atividade de financiamento. Inclui os financiamentos, os empresários, as amortizações da dívida de capital dos proprietários, as operações com leasing. Todas essas atividades estão inclusas como atividade de financiamento dentro da demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração do fluxo de caixa ela é feita pelo método direto ou pelo método indireto. No método direto, ela é graficamente apresentada neste formato, né? Neste formato aqui, que vocês estão visualizando. Já no método indireto, ela é graficamente apresentada nesse formato. Parece mais simples, mas não é. O modelo mais simples de fazer a demonstração do fluxo de caixa é pelo método direto, pessoal. Fluxos de caixa no agronegócio. O fluxo de caixa é a relação das entradas e das saídas de recursos financeiros em determinado período, visando prever a necessidade de captar empréstimos ou aplicar excedentes de caixa nas operações mais rentáveis. Os registros nas contas, entradas e saídas são a data em que ocorreu o evento, o histórico e o valor movimentado. O formulário utilizado para esse controle diário é o boletim de caixa. Com essa ferramenta simples, o administrador financeiro poderá exercer o controle diário das movimentações da empresa rural. Aqui a gente tem uma planilhazinha simples mostrando como é que faz o controle diário de caixa. Essa atividade, pessoal, eu vou pedir para vocês tentarem resolver ela depois. E com base nessas atividades aqui, nesses exercícios, nessas questões, vocês podem ter dúvidas e podem entrar em contato comigo que eu vou tentar ajudar vocês com essas dúvidas, tá bom? Eu fico à disposição de vocês para isso aí amanhã. Análises contábeis e a gestão do agronegócio. As análises contábeis auxiliando na gestão dos negócios rurais. O que é análise econômico-financeira? Para melhor gerenciar uma empresa rural, você precisa conhecer um pouco sobre a administração financeira, pois ela busca fornecer conhecimentos técnicos e diagnosticar a saúde econômico-financeira da empresa. Todas as atividades empresariais envolvem recursos e, portanto, devem ser conduzidas para a obtenção de lucro. Nesse sentido, podemos dizer que as funções do administrador financeiro de uma empresa são análise, planejamento e controle financeiro, que consiste em coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa por meio de relatórios financeiros. Nessa perspectiva, analisam-se o balanço patrimonial e outras demonstrações contábeis da empresa rural para a tomada de decisão do empreendimento rural. Tomada de decisão de investimentos retrata a destinação de recursos financeiros para aplicação em ativos circulantes e não circulantes, com cuidado quanto ao risco e ao retorno dos capitais investidos. Tomada de decisões de financiamento
é o espelho das possibilidades de financiamento da empresa, ou seja, verificar a situação atual da empresa quanto às suas contas que estão no balanço patrimonial, observando as análises horizontal e vertical. Citando aqui a análise horizontal e vertical, pessoal, vamos direto para elas. Análise, eu até lembro que um dos alunos me perguntou sobre análise horizontal e vertical, e na ocasião eu disse que era um pouco complicado de explicar ali naquele momento. Mas vamos lá. Análise horizontal e vertical. O que significa análise horizontal? A análise horizontal das demonstrações contábeis retrata o aumento ou a diminuição dos valores que expressam os elementos patrimoniais ou do resultado de uma determinada série histórica de exercícios. E o que significa análise vertical? A análise vertical trata de medir o percentual de cada componente em relação ao todo do que faz parte e fazer as comparações caso existam 2 ou mais períodos. Essa análise também é recomendada, ou melhor, também é reconhecida como estrutura, pois é preciso analisar uma conta em relação a outra conta ou grupo de contas. Veja como funciona as análises vertical e horizontal. O primeiro passo é estruturar o balanço patrimonial da empresa rural. A gente vai verificar, pessoal, que no balanço patrimonial publicado, vocês vão verificar sempre a informação de 2 anos. Aqui a gente vai ver o ano de 2014 e o ano de 2015 e vai comparar o ano de 2015 em relação a 2014 para ver se houve melhora ou não. A análise vertical na análise vertical observa-se o ativo circulante de 2014 e pode-se dizer que ele representa 62,97% do total do ativo. Se dividirmos, veja bem, se dividirmos 1.275.000 por 2.025.000, encontraremos 62,95%. Isso significa que, no exercício de 2014, a empresa apresentou boa liquidez, ou seja, possuía a maior parte dos seus bens e direitos, podendo ser transformados em caixa, dinheiro, no curto prazo. Quando a gente faz esse cálculo, essa comparação do ativo circulante em relação ao saldo total do ativo, a gente quer saber quanto do ativo circulante a gente tem em mãos em relação ao total do ativo. E no caso aqui, essa empresa possui 62,97% do total do ativo no ativo circulante, ou seja, são dinheiro vivo ou itens do ativo que são fáceis de se transformar em dinheiro vivo. Agora, veja como se faz a análise horizontal. A análise horizontal compara o saldo total dos 2 anos, ou seja, partindo da mesma conta, vamos usar o mesmo exemplo, partindo da mesma conta, o valor do ativo circulante em 2014 era de 1.275.000 e em 2015 de 1.500.000. Isso significa que a empresa rural produziu uma elevação no valor de seus bens e direitos no curto prazo, no valor de 225.000. Vocês verificaram aí que a análise horizontal compara horizontalmente os valores do ano de 2014 e 2015, horizontalmente.
A análise vertical ela é feita de cima para baixo, verticalmente, comparando uma conta com uma outra conta imediatamente, ou uma conta com um grupo de contas, para verificar se a empresa está tendo vantagem ou desvantagem na sua atividade, né? Na sequência, pessoal, a gente vai verificar os indicadores de liquidez, que são os indicadores de liquidez corrente, e aqui tem a formulazinha para fazer o cálculo desse indicador. Esse indicador é obtido a partir da divisão das contas do ativo circulante pelas obrigações a curto prazo, ou seja, ativo circulante dividido por passivo circulante, você tem um número que identifica a capacidade de liquidez corrente daquela empresa, né, da referida empresa. O segundo indicador é o indicador de endividamento. Esse indicador ele é feito com base na passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido, e ele mensura o grau de endividamento da empresa, ou seja, quanto do patrimônio da empresa está comprometido com os passivos dessa empresa. É isso que mostra esse índice de endividamento, esse indicador de endividamento. O outro indicador é o indicador de rentabilidade. Os indicadores de rentabilidade interessam para o administrador vislumbrar esses indicadores, para ele saber se a empresa está tendo lucro, se a empresa está tendo rentabilidade, se o capital investido está tendo retorno, né? E aqui tem algumas fórmulas. Rentabilidade é igual a lucro líquido dividido pelo faturamento, né? E tem também retorno sobre capitais próprios, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Aí você consegue saber qual é a porcentagem de retorno do capital próprio da empresa para os investidores, né? Novamente, pessoal, a gente chegou aqui na atividade de aprendizagem e eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade e com certeza vocês vão ter dúvida, vai gerar dúvidas, e aí vocês me mandem as dúvidas de vocês que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês pelo WhatsApp. Vamos dar um jeito de fazer isso. Por conta da nossa interrupção, o nosso tempo já está no fim, né? Eu vou encerrar aqui a nossa aula e vamos partir para o nosso momento de tirar as dúvidas, né? Vamos dar aí um tempo para o nosso bate-papo.